Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz a todos nesta noite. Muito especialmente, somos gratos a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia onde podemos adentrar a presença do Senhor, permanecer no santo lugar. Então nós louvamos a Deus nesta noite pela sua vida. Louvamos a Deus porque o que Deus tem feito na sua vida, na vida do seu povo, o que Deus tem feito no mundo, guardado a nossa vida, é motivo de gratidão para nós. E nesta noite, nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele ainda vai fazer na vida de cada um de nós. E nesta noite poder então adorar ao Senhor e também ouvir um pouco a palavra de Deus. Quero então iniciar esse momento com Deus, podendo então buscar ao Senhor, e eu preparei uma canção, separei uma canção para que nós possamos nesse momento exaltar o nome do Senhor, tá bom? Então, depois da canção a gente vai orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe através da leitura e explanação da palavra do Senhor, tá bom? Então vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor, mas primeiramente vamos nos deliciar e ao mesmo tempo sermos abençoados com uma canção, tá bom? Adore ao Senhor com esta canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É doença sabiá. Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adore ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Com esta canção, exalte o nome do Senhor. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, Adoro pelo que Ele é. haja o que houver, Amém. sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, meus irmãos e irmãs. Quero aqueles que chegaram na nossa transmissão um pouquinho depois, dar a boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus seja presente na vida de cada um dos irmãos nesta noite. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus a orientação para a leitura e o compartilhar da palavra dele nesta noite. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, quero te dar graças, ó Pai, por estarmos na tua presença, ó Deus. Te dar graças, Pai, por mais um dia de vida, pela vida também em Cristo Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor, ó Deus, tem abençoado, sustentado, tem suprido as necessidades e tem, ó Deus, também aumentado a fé, dando ânimo, ó Deus, para continuar essa caminhada na presença do Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe nesta hora, que a Tua palavra, Senhor, venha impactar o nosso coração, que Teu Espírito Santo fale, ó Pai, a cada coração, a cada vida, para que possamos de fato, ó Deus, compreender a Tua palavra e praticar a Tua palavra no nosso viver diário. Pai, nós pedimos a Tua bênção para cada um dos Teus filhos e filhas, por todos aqueles que ainda vão ouvir essa transmissão, ó Deus, ao longo do tempo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos compartilhar então a palavra do Senhor no texto do profeta Jeremias, tá bom? Profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 10, tá bom? Então nós vamos ler do 10 ao 14. Então Jeremias, capítulo 29, do 10 ao 14, é a leitura da palavra de Deus que vamos fazer neste momento. Diz assim a Bíblia Sagrada: Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então a palavra de Deus, meus irmãos, só até o 14, nos fala algumas coisas muito importantes para a nossa vida hoje. Eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos pensar um pouquinho nesse texto. Eu quero relembrar com os irmãos a história do povo de Israel. Vocês se lembram que o povo de Israel, num dado momento da sua história, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Por conta de todos os pecados que o povo cometia, por conta da insubordinação daquele povo, por conta de ser um povo de dura cerviz, então Deus permitiu que que Jerusalém fosse destruída, permitiu que aquele povo que era chamado pelo nome dele fosse levado para uma terra distante. E nessa terra distante eles iriam permanecer durante 70 anos. Entendo, irmãos, que nesse texto, nesse capítulo, justamente Deus está falando para aquele povo do que iria acontecer, e é uma carta que o profeta leva a esse povo, dizendo para eles, para que eles pudessem estar lá naquele cativeiro, mas mesmo assim, que eles pudessem estar lá, edificando casas, habitando nelas de maneira decente, que eles pudessem se multiplicar naquele lugar, e também que eles pudessem buscar a paz da Babilônia, porque querendo ou não, se aquele povo estivesse em paz, eles, o povo de Deus que estavam no meio da Babilônia, também, é claro, de certa maneira, teriam paz no meio daquele cenário, né, de escravidão. Então, olha, irmãos e irmãs, como acontece com aquele povo. O povo é levado cativo e o povo chega na Babilônia. Naquela época, o rei então pega aquele povo e, como estratégia de guerra, ele separa aquele povo de Israel por todo o território do babilônico. E grupos ficaram separados, e às vezes famílias separadas, tribos separadas, e aquele povo ficou durante 70 anos por lá.
Mas o texto que nós lemos é uma carta que Deus manda através de Jeremias para que o povo não desanimasse, para que o povo não ficasse desiludido, achando que Deus não estava ouvindo o seu clamor, achando que Deus não estava se importando com eles. Afinal de contas, 70 anos iriam se passar em que simplesmente Deus estaria deixando eles lá naquela situação de cativeiro. Então, irmãos e irmãs, para muitas pessoas que foram para aquele cativeiro, certamente muitos não voltaram. Porque dependendo da idade que aquelas pessoas foram levadas cativas, então muitos deles não voltaram para a Jerusalém. Mas vocês vão lembrar também que quando começou o regresso desse povo do cativeiro, começou através de Esdras, de Neemias e de Zorobabel. Houveram 3 levas de pessoas que voltaram, que regressaram, e Neemias vai com um grupo de pessoas de volta para Jerusalém, e Neemias então é encarregado por Deus de restaurar os muros e as casas dos povos que estavam lá. E depois então vai Zorobabel com uma outra leva de povo voltando do cativeiro para que pudesse reerguer de novo o templo em Jerusalém. E aí vem Esdras, mais um grupo de povo, e ele vai também restaurar agora as tradições, o culto, ele vai restaurar a leitura da palavra. Então, tudo isso acontece porque precisava se cumprir as escrituras, que aquele povo iria ficar 70 anos cativos na Babilônia. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, meus irmãos e irmãs, é que nesse texto ele diz que o Senhor diz assim, olha, logo que se cumprirem os 70 anos para a Babilônia, eu vou me atentar para vós outros, isto é, eu vou começar a ouvir vocês, eu vou voltar a minha atenção para vocês, eu vou dar atenção a vocês, eu vou começar de novo a abençoar vocês, eu vou começar a realmente fazer aquilo para o qual eu designei vocês, que é para estar como meu povo na terra que mana leite e mel. Então aqui ele diz, olha, eu vou tornar a trazer vocês para este lugar, isto é, para Jerusalém, para a terra que ele um dia havia prometido. E depois que o povo herdou aquela terra, o povo foi cativo para a Babilônia. Então esse era o contexto histórico e geográfico que aquele povo se encontrava. Então aí Deus agora ele começa a falar algumas coisas para que aquele povo pudesse entender que Deus não havia se esquecido deles. Apesar de, às vezes, irmãos e irmãs, eu e você, ou algumas pessoas, acharmos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está se importando com a nossa dor. Muitas pessoas nesses dias estão falando, mas que Deus é esse que permite que milhares de pessoas morram ao redor do mundo? Será que realmente existe Deus? Porque se existe Deus, para muitas pessoas esse Deus é um Deus carrasco, é um Deus vingativo, é um Deus que não está nem aí para a sua criação. Mas na verdade, irmãos e irmãs, esse não é o nosso Deus. Um Deus que não esteja nem aí, que não esteja se importando. Pelo contrário, o nosso Deus é o Deus que se importa com os seus. É o Deus que se importa com o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, com o que está acontecendo na sua mente, no seu coração. É o Deus que se importa. E é sobre esse Deus que se importa, irmãos e irmãs, que eu quero compartilhar nesta noite. É sobre esse Deus que se importa conosco, esse Deus que se importa ao ponto de dizer para nós que Ele tem pensamentos para nós, isto é, pensamentos de paz para nós. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que Deus não quer que você viva perturbado, que Deus não quer que você viva angustiado, que o Senhor não quer que você viva de maneira a descrer naquilo que Ele é ou pode fazer. É importante demais, irmãos e irmãs, que mesmo nos momentos de provação, mesmo que estivéssemos lá no cativeiro por 70 anos, que nós então possamos realmente hoje, realmente crer, saber que Deus, Ele tem para nós pensamentos de paz, isto é, planos de paz para nós. O Senhor planeja que nós tenhamos paz. O Senhor decretou na eternidade que o seu povo teria paz. O próprio Jesus, lá no seu ministério,
terreno, ele disse, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então o Senhor Jesus deixou esta paz para nós. Por quê? Porque Deus tinha pensamento de paz para nós. Então, desde lá atrás, no povo de Israel, Deus sempre teve pensamento de paz. Quando a Bíblia diz que ele tem pensamento de paz, não está falando que ele só fica pensando, elucubrando coisas. Não. Deus planejou, ele tem planos de paz para nós. Os pensamentos de paz Deus planejou a paz para nós. Mas que paz é essa? É uma paz sem enfermidade? É uma paz ausência de problemas? É uma paz ausência de guerras? Não. É uma paz interior. É uma paz que começa de dentro para fora, produzida pelo Espírito Santo dentro do nosso coração e exteriorizada de forma a que possamos dar testemunho desta paz que sentimos em nossa alma. Então, meus irmãos e irmãs, falar desse Deus que é maravilhoso, falar desse Deus que se importa conosco, o Deus que se importa conosco é o Deus que tem pensamentos, isto é, plano de paz para você, plano de paz para a igreja. Nós, irmãos e irmãs, desde que Jesus Cristo deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, nós, a igreja, vivemos sim um tempo de paz, paz espiritual, um tempo onde nós podemos gozar dessa paz que o Senhor tem promovido dentro de nós, apesar das circunstâncias que nos cercam, apesar das lutas que nós passamos no nosso dia a dia. Esta paz, ela é real, mas ela é espiritual. Não é uma paz física, não é uma paz comprada, não é uma paz que o mundo dá, mas é a paz que excede a todo o entendimento. As pessoas não vão entender, o mundo não vai entender por que nós, servos e servas do Senhor, mesmo em meio a toda a situação de pandemia, nós podemos ter paz. Não quer dizer que você não possa ter preocupações, não quer dizer que você não possa chorar, não quer dizer que você não possa, até mesmo em algum momento, fraquejar na sua fé. Quer dizer que você tem um Deus que age na sua vida e que transmite paz para você e que passa esta paz para nós, nos dando esta paz para vivermos através dela. Então isso é importante. O Senhor Jesus é o príncipe da paz e quem tem Jesus tem a paz. Isso é a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria que você hoje guardasse aí no seu coração. Então, o Deus que nos ama, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem planos de paz para nós. E depois ele diz que esses planos, eles são para nos dar o fim que nós desejamos. Olha só, é claro que primeiramente ele está falando do desejo no coração do povo de Israel, que era o quê? Voltar para a terra que manava leite e mel, voltar para junto das suas tribos, das suas famílias, das suas casas, do seu povo, e poder viver lá servindo a Deus. Mas se fôssemos trazer para os nossos dias de hoje, qual é o fim que você deseja hoje? Isto é, o que você almeja? O que você deseja no seu coração? Deus tem paz para dar no seu coração e Ele tem pensamentos para nos dar o fim que você e eu desejamos. Então, o que você e eu desejamos hoje? Que a pandemia acabe, desejamos que as nossas famílias sejam guardadas, desejamos que o emprego seja mantido de cada irmão, de cada irmã, desejamos que o Senhor reine no nosso país. Então, qual é o fim que nós desejamos? O que você deseja? Acima de tudo, meus irmãos e irmãs, precisamos ter um desejo absoluto no nosso coração, de um dia nos encontrarmos com o Senhor na glória. Esse deve ser o nosso maior e mais importante desejo no nosso coração, de estarmos para sempre com o Senhor. Não importa se hoje, se amanhã, se daqui a 50 anos, mas devemos sim ter o desejo de um dia nos encontrarmos com o Senhor. Qual é a finalidade, qual é o desejo, qual é o fim que você deseja, né? Qual tem sido o desejo do seu coração? A Bíblia nos diz aqui no versículo 11 que nós lemos, que o Senhor, Ele tem pensamento de paz a nosso respeito, isto é, planos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Então a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que o Senhor tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Só que para que isso aconteça,
nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. Precisamos estar com a nossa vida diante do Senhor, sabe? Em santidade. Ah, pastor, mas peraí, como é que eu faço isso? Estar com a vida diante do Senhor, quer dizer que eu não posso pecar? Bom, o ideal é não pecar. Isso a Bíblia nos orienta. Tá? Não é para pecar, mas a Bíblia também diz que se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. E esse advogado, meus irmãos e irmãs, nunca perdeu nenhuma causa. Não há causa perdida para o advogado que é Jesus. Então, todos os momentos, ele está diante do Pai intercedendo por nós, para que nós sejamos mais uma vez e outra vez perdoados pelo nosso Deus. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, Ele nos ama e tem pensamentos de paz, planos de paz, para que nós tenhamos aquilo que nós desejamos no nosso coração. Outra coisa importante, irmãos e irmãs, é que o texto no versículo 12, e nós lemos Jeremias 29, tá bom? Versículo 12 agora, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ah, meus irmãos e irmãs, quantas vezes você acha que Deus não está te ouvindo? Não é verdade? Quantas orações nós já fizemos para o Senhor, que por vezes achamos que Deus não está mais se importando, Deus não está ouvindo o meu clamor. Ah, meus irmãos e irmãs, lembre-se, sabe, que Deus sempre ouve o nosso clamor. A Bíblia nos garante isso, nos garante que Deus vai nos ouvir se nós o invocarmos. E aí eu quero lembrar para os irmãos alguns episódios na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, onde pessoas foram abençoadas por Jesus, mas foi preciso clamar, foi preciso invocar o nome do Senhor. Você vai lembrar, por exemplo, do cego de Jericó, aquele homem que estava à beira do caminho mendigando. E quando ele ouviu o tropel da multidão e sabia que Jesus estava no meio dela, que ele iria por ali passar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo com a multidão oprimindo, dizendo: não fala, fica quieto, cala a boca, cego, cala a boca, mendigo. Mesmo assim, diz a Bíblia que ele gritava cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um outro episódio, irmãos e irmãs, quando Jesus se encontrou com 10 leprosos. De repente, aqueles leprosos distantes ainda de Jesus, eles clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Se você se lembrar também daquele homem lá no tanque de Betesda, 38 anos já, coxo, paralítico, ninguém o ajudava a descer naquelas águas. Quando Jesus se encontra com ele, e Jesus pergunta para ele: o que você quer? Ele precisou falar: eu quero ser curado. Irmãos e irmãs, é preciso se invocar o nome do Senhor, invocar o Deus que por nós tudo pode fazer. Sabe, nesses tempos de crise, tempos de incerteza, insegurança, muitas vezes até mesmo da nossa fé, é preciso clamar ao Senhor. O Deus que nos ama, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem planos de paz, é o Deus que deseja fazer aquilo que nós queremos no nosso coração, realizar alguns sonhos nossos, nos abençoar, mas é o Deus que quer que nós o invoquemos, porque a partir do momento que você começar a invocar o Senhor, você vai ser ouvido pelo Senhor. Você se lembra o que disse lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Nos fala justamente isso, que o Senhor iria sarar a nossa terra, mas se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós o buscarmos, se nós entregarmos a nossa vida nas mãos dele, então ele iria ouvir do céu. Da mesma forma que ele diz aqui agora, que se nós nos invocarmos, o Senhor iria nos ouvir. Meus irmãos e irmãs, tenha sempre essa certeza. Deus sempre ouve a nossa oração. Ele pode até não atender o nosso pedido, mas ele sempre vai ouvir a nossa oração. Sabe? A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que ele não possa ouvir a oração que se fizer neste lugar. Então, onde você estiver, se você é servo e serva do Senhor, Deus vai estar presente e ele vai ouvir o seu clamor. Mas é preciso clamar a Deus. É preciso invocar o nome do Senhor. Outra coisa importante, irmãos, é o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tem muitas pessoas, irmãos e irmãs, queremos achar o Senhor, querendo orar ao Senhor, sabe? Mas não estão buscando de todo o coração.
O texto é muito claro, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, eles iriam encontrar o Senhor, sim, eles iriam encontrar o Senhor, mas somente se buscasse de todo o coração, isto é, se entregasse, se derramasse aos pés do Senhor. Irmãos e irmãs, isso implica numa renúncia, isso implica em abandono das práticas que desagradam a Deus, isso implica em arrependimento. Então nós precisamos sim buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, somente quando buscar de todo o vosso coração. Então não adianta, irmãos e irmãs, buscar o Senhor pela metade. Não adianta você ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Não adianta você ficar brincando de ser crente, achando que Deus não está vendo. Pelo contrário, nós precisamos sim buscar ao Senhor de todo o nosso coração, isto é, investir tudo que nós somos e tudo que nós temos no Senhor, para que então nós possamos encontrar o Senhor. Mas aí logo depois ele diz assim, ó, serei achado de vós, diz o Senhor. Se você o buscar, Deus vai se deixar ser achado. Porque, irmão, se Deus não quiser ser encontrado, você pode buscar, você pode fazer o que você quiser, que você não vai achar. Mas diz o texto que se você buscar de todo o coração, o Senhor será achado de vós. Então você vai encontrar o Senhor. Você vai conseguir ser ouvido pelo Senhor. Suas orações serão escutadas por Deus. Por quê? Porque você vai encontrar o Senhor. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você já encontrou o Senhor. Nas suas orações, nas suas noites de vigílias. Eu não sei se você já encontrou o Senhor. Mas a promessa dele para nós nesse texto é que se nós o buscássemos de todo o nosso coração, o Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ama, ele iria se deixar ser achado de vós. Isto é, eu e você poderíamos encontrar o Senhor. E mais ainda, ele iria mudar a nossa sorte. Mudar a nossa sorte. Meus irmãos e irmãs, nesta noite, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, o que nós precisamos é clamar ao Senhor, é encontrar o Senhor, para que Ele mude a nossa sorte. Isto é, para que Ele mude essa situação a qual estamos vivendo. Sabe, para que Ele mude a situação que o Brasil, que as cidades, que o mundo está vivendo. Sabe? Deus pode sim abençoar todo o mundo, todos os países, por causa dele e dos seus crentes, dos seus filhos. Pela misericórdia dele, ele pode abençoar todas as nações por nossa causa. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso clamar, é preciso buscar, porque o Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ama, ele pode mudar e quer mudar a nossa sorte. Então, Deus deseja fazer isso. Mas será que nós estamos buscando a Ele de todo o nosso coração? Então, nesta noite, meu irmão, minha irmã, fique aí para você esta pergunta. Será que de fato eu tenho buscado a Deus de todo o meu coração? Porque se temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração, aí significa dizer que você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. E se você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, diz o Salmo 91 que praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Então, meu irmão, minha irmã, sinta-se guardado pelo Senhor, sinta-se abençoado pelo Senhor nesta noite, mas, acima de tudo, lembre-se, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que ama você e ama a mim, tem planos de paz para nós, para nos dar o fim que nós desejamos. O Deus que, se nós o invocarmos, nós vamos encontrá-lo. O Deus que, se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, Ele vai nos abençoar. Sim, Ele vai nos abençoar. Ele vai se deixar ser achado por você. É o Deus que poderá e fará isso. Vai mudar a nossa sorte. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a viver desta forma, buscando ao Senhor o tempo todo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então invoque o nome do Senhor. Clame ao Senhor e Deus vai responder de acordo com a vontade dele ao seu clamor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero louvar ao Senhor com mais uma canção nesse momento. Eu queria que você pudesse louvar ao Senhor conosco. Essa é uma canção bonita, né? Que pode falar aí ao seu coração, tá bom? Vamos louvar ao Senhor.
A gente ora, a gente busca. Deus tem me abençoado muito, mas existem algumas vitórias. A minha grande vitória, Deus ainda está gerando. Amém. Oh, aleluia. Mas vai chegar. Fala para teu irmão, ele está gerando. Vai chegar. O que Deus vai fazer é bem maior do que você imagina. Amém. O que Ele preparou é muito mais tremendo. Amém, meu irmão? Vamos lá, Ronei. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Amém. Somos filhos do Senhor. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. Creia nas promessas, creia em Cristo. Levanta a sua voz, vai. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá glória a Deus. Glória a Deus. Adore. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, mas é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Canta comigo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Valeu, Zay. Amém. Amém. Graças a Deus, né? É preciso crermos nas promessas do Senhor, porque Ele é conosco. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao término da nossa transmissão de hoje, nosso momento com Deus. Nós vamos orar. Mas lembra que eu falei ontem que eu iria pedir alguém para orar? Mas eu não avisei a ninguém. Mas eu queria, se você deseja orar nesse momento aqui, junto comigo, ao vivo, na nossa transmissão, manda um convite para nós. Eu vou aguardar um segundinho aqui para que você possa. É claro que se todo mundo mandar, não vai adiantar. Mas se um mandar, nós vamos colocar você aqui junto na transmissão e você vai fazer essa oração final nesta noite, intercedendo, né, pela vida de cada um de nós. Se você deseja orar o Senhor conosco, junto, né, nessa transmissão, manda aqui o convite para nós, já que eu não avisei antes, né, a ninguém. Alguém gostaria de fazer essa oração final?
basta tocar aí nessas duas carinhas que tem embaixo aí no seu celular, tem duas carinhas juntas aí, se você tocar nelas aí você vai mandar um convitinho para cá, e aí você vai poder participar com a gente aqui, né, fazendo uma oração. Alguém gostaria? Bem, se ninguém enviou, né, talvez a dificuldade talvez de encontrar também aí, tá? Mas amanhã eu vou falar com alguém, né, eu vou comunicar antes, tá bom? E a gente vai poder fazer desta forma. Acho importante a participação dos irmãos, né, nesse momento, buscando ao Senhor, intercedendo. Lembra, irmãos e irmãs, de orar pela vida do presbítero Alex, que eu falei ontem, tá? Ele continua hospitalizado no Dr. Beda e ele está lá entubado, tá bom? Graças a Deus não foi preciso fazer a traqueostomia, tá bom? Mas ele está com a pneumonia muito forte, então ele está lá, não é coronavírus, graças a Deus, já foi constatado, mas é importante a gente orar por ele está na UTI, entubado, então a gente vai orar por ele, é presbítero na Igreja Central de Campos, tá bom? Nas suas orações, coloque a vida do nosso irmão, presbítero Alex, na presença do Senhor, tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos as nossas vidas. Ó Deus, te agradecendo por esse tempo, ó Deus, de meditação na tua palavra. E poder, ó Deus, reconhecer que o Senhor é o Deus que age, é o Deus que nos ama, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus único e verdadeiro. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conceda a tua paz. Também, ó Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida do Alex, Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor é o maior interessado na vida do teu servo. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor o abençoe lá naquele leito, lá naquela UTI, Senhor, que ele seja restabelecido, restaurado, para a honra e para a glória do teu nome. Ó Deus querido, que o Senhor conforte também sua família, dê a eles, ó Deus, o ânimo necessário para continuar crendo na bênção que pode vir do Senhor. Pai querido, nesta noite, nos dá uma noite em paz, um sono abençoado para cada um dos teus filhos e filhas. E se te aprouver o amanhã para nós, Pai, nos dá condições de pregar o teu evangelho, de testemunhar do amor do Senhor. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser, em mais um Momento com Deus, às 20 horas. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.